E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar os gráficos. Aqui você aprende mais como entender a movimentação dos gráficos, compreender como poder trabalhar um suporte, uma resistência, saber interpretar de forma correta e saber como analisar o gráfico de forma correta. Então, eu já te convido a se inscrever no canal, a ativar o sino de notificações. Você é muito bem-vindo aqui. E você que está chegando aqui também, você pode acessar aqui meu canal do Telegram e baixar este book inteiramente grátis, onde você vai estudar através desse book sobre padrões de vela. São padrões de vela que eu costumo utilizar todos os dias nas minhas aplicações para fazer compra ou venda nas regiões, entendendo os padrões. Para você fazer o download é simples, basta você vir aqui no meu canal do YouTube, na seção aqui de links, ó, você pode entrar no link do treinamento no Telegram ou nos links que estão abaixo de toda a videoaula. Aqui você faz o acesso. Quando você fizer o acesso, vai aparecer assim, ó, mensagem fixada. Você vai clicar sobre a imagem fixada que está aparecendo aqui. Vai aparecer os links, que são 2, aí você faz o download. Aqui dentro do canal do Telegram você vê aqui o resultado dos alunos, como o Luciano enviando. Você vai ver resultados aqui como o João. Você vê aqui o João, né, dando todo o testemunho. Você vê todo o passo a passo dos alunos, ou que os alunos fazem aqui, como o Rodrigo, 5-1, batendo meta. As aulas que eu subo para o YouTube, você vai encontrar aqui. O Melquisedeque batendo meta. E assim por diante, tá bom? É só acessar aqui, se você quiser fazer parte, acompanhar os alunos também, você é muito bem-vindo. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato aqui comigo pelo Instagram, mandar a sua dúvida no direct. Lembrando que o meu Instagram é Cadu Rinaldi. O link de acesso do Instagram está aqui embaixo, do Instagram do treinamento, assim como está com 60% de desconto. O seu acesso é para a vida toda e o Tira Dúvidas é direto comigo, tá bom? Bom, essa entrada aqui que eu fiz, eu acho que não deu tempo da tela gravar, porque até eu abrir o canal, até eu abrir aqui a página e o movimento acontecer, não deu tempo. Mas aqui a gente faz uma outra entradinha de compra aqui na mesma região. Lembrando que todas as vezes que você vai operar, ou você vai fazer a sua aptidão de entrada, né? O que seria aptidão de entrada? Seria aquela entrada que você faz dentro daquele contexto gráfico. Ou seja, sabe quando você seleciona alguém e fala assim, olha, ele tem aptidão para isso, aptidão para aquilo? É a mesma coisa do gráfico. O gráfico tem uma aptidão para fazer um movimento de compra ali, ou um movimento de venda na região? Existe. Existe um contexto para ele acontecer? Ele está numa região certinha? Ele está dentro de um movimento? Existe. Então, ele vai estar apto a você fazer uma entrada. Parece que agora está querendo me dar um nós, né? Bem agora que eu consegui gravar, mas acredita ainda no movimento. Caso ele venha me tirar do trade, ó, eu já sei que ele vem buscar o ponto mais abaixo. Ponto mais abaixo, vou fazer 2 entradas aqui, ó. Tomei o loss, ó. Ele veio, fez o movimento até a região. Olha só, aqui não deu tempo de eu gravar a tela, né? Enquanto eu estava trabalhando com vocês. Fiz esse trabalho nesse suporte, uma compra ali. Quando o preço chegou aqui novamente, fiz uma outra compra nesse suporte. O que aconteceu? Ele veio buscar a região um pouco abaixo, né? Muito importante a gente sempre ver as regiões. Agora que ele veio na região mais abaixo, acabei tomando um loss ali. Eu entrei então um pouco mais pesado ali na operação, uma entrada com 2 taxas. Ó, ele veio exatamente aqui nessa região. Deixa eu aumentar a grossura da linha aqui para vocês verem. E ali então eu fiz minha entrada de compra. Todas as vezes que vocês entenderem ou compreenderem essas regiões de forma clara,
vai existir a oportunidade, né? Uma boa oportunidade de compra ou uma boa oportunidade de venda. Tá lá, fechou? Simples, né? Simples. Cadu, por que você acabou tomando um loss aqui? Olha, porque a região ela tá bem formada aqui, né? Eu acho que mesmo quem não é do treinamento consegue compreender que a região é isso aqui, ó. A região é todo esse movimento aqui. A primeira entrada que acabou não gravando na tela e vocês viram foi nessa região, né? Foi essa primeira entrada onde eu fiz a compra do ativo. Quando o preço chegou novamente na mesma região, eu fiz uma compra novamente. Mas o que aconteceu? Aqui o ativo não fez o movimento, né? Aqui ele fez o movimento, aqui ele não fez o movimento. Quando ele veio preencher a máxima da região, que é nessa parte abaixo, aí eu fiz outra entrada no movimento. E aí, positivaço, né? Lembrando que, tá vendo como que a região ela é definida? A região não é uma linha. Então é isso que todos vocês têm que se preocupar. A região, ela engloba fechamento de corpo, fechamento de pavio. Então é de muita importância você entender o porquê das regiões. Se eu vejo que o preço trabalha na parte superior, na parte de cima, ele está trabalhando acima do suporte. Se eu vejo o preço trabalhando, deixa eu mudar a cor assim não tem como se enxergar, né? Se eu vejo o preço trabalhando acima dessa região, ele trabalha acima do suporte. Se eu vejo o preço trabalhando abaixo dessa região, ele está trabalhando abaixo da resistência. Então é um trabalho específico de suporte e resistência, de movimentação do gráfico em regiões de suporte e resistência, onde você vai aplicando as técnicas, vai aplicando todo o conhecimento diante dos gráficos. Isso tudo se aprende, tá? Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês se aprende, ó. Por exemplo, EURO-GBP chegou de novo na região. Ele chegou de novo naquela região, ó. Ah, não deu tempo de eu fazer uma entrada. Aqui era uma entrada de venda nessa região, mas tudo bem, não deu tempo, não fiz a entrada. Agora, se ele chegar aqui nessa região, nessa mesma região que eu acabei tomando um loss aquela hora, tem uma entrada de compra aqui, tá? Vamos aguardar. Se ele fizer um movimento, eu pego ele aqui. Vamos aguardar, ter paciência, né? Isso que você tem que entender, por exemplo, aqui, ó, quando eu falo de regiões. Entender o movimento. O fechamento deste candle aqui com o corpo deste candle aqui forma uma região. Olha como o gráfico vem trabalhando na região. Ele trabalha, chega com esse gráfico, ele corrige acima, depois ele não corrige acima, agora ele vem abaixo, ó. Olha só, eu vou pegar ele no início da região. Eu peguei ele no início da região. E aqui tem um motivo de eu pegar ele no início da região. É um padrão que acontece direto aí no gráfico, tem um motivo. Aqui teve um motivo, porque ele está na parte superior da região. Essa entrada aqui eu peguei esperando o fechamento da região, ele veio fazer a máxima da região. Agora essa entrada aqui tem um motivo a mais ainda para eu fazer uma entrada ali. Cadu, por que você não esperou ele na máxima da região como você fez? Porque aqui acontece um padrão, ó. Isso aqui é um padrão de entrada, me autorizando a fazer já uma entrada de compra ali naquela região. Eu poderia aguardar e ele vir ficar mais barato para fazer a compra? Sim, eu poderia, não tem problema nenhum. Se eu tiver tempo, se eu tiver frente do gráfico, se você perceber, ó, hoje, agora já é 9h30 da manhã quase, tá lá, ó, fechou, já é quase 9h30 da manhã, tive algumas intempéries agora pela manhã, né? Então não consegui gravar para vocês aqui mais cedo minha tela. Movimento na região novamente, ó, fazendo mais um padrãozinho aqui, já fazendo com que eu pudesse fazer uma compra nessa região. Você entendeu a simplicidade do gráfico? Você conseguiu entender a simplicidade do gráfico? Então, como é que eu defino uma região? Vamos supor, vamos fazer um quadro negro aqui. Como que eu vou ver o movimento do gráfico numa região para definir uma região de forma correta? Vamos lá. Se essa região ela veio fazendo um fundo, ela faz um fundo aqui, deixa eu fazer
o pavio, né, dos movimentos, para vocês não falarem que, ah, Cadu, aqui no meu não acontece assim não. Então vou fazer o movimento do pavio aqui, que aconteceu. Ó, movimento, e esse gráfico está trabalhando bonito, né? Pelo menos o que eu estou desenhando. Ó, quando ele vai chegar novamente à frente de uma região, então eu tenho região máxima de suporte. Qual que é a região máxima de suporte? A região máxima do suporte vai ser essa região aqui onde tem pavio. Cadu, se não tiver pavio? Se não tiver pavio, é o corpo. E outro detalhe, tá, gente? Isso aqui também, ó, é o início de uma região. Ele pode corrigir aqui também. Então tudo vai depender da movimentação do gráfico. Vamos supor que o gráfico chega novamente na região, fazendo um movimento, passa por essa região e ele chega aqui, ó. Pronto, o gráfico chegou nessa região. Dependendo do contexto da movimentação, eu tenho entradas, eu teria entrada aqui nessa situação, eu teria entrada aqui, só que como esse candle ele fechou dessa forma, eu já abortaria uma entrada nessa região. Quando ele chega e toca novamente nessa região, aqui é o primeiro movimento que eu poderia fazer na região. Cadu, mas ele veio e fechou, ó, no meio do movimento da região. Aqui também é uma outra entrada possível da região. Cadu, e se ele vier depois, ó, e fizer um outro candle aqui na região? Ele vier, fizer essa movimentação aqui e fizer um candle como esse. No fechamento dessa região eu tenho uma outra entrada também. Então olha que interessante. Quando existe um contexto de movimentação, existe um padrão como esse, eu tenho região desde o início até o final. Tudo vai depender do contexto. Bom, vamos supor que encaixou o contexto aqui que eu estou vendo do gráfico. Primeiro movimento de entrada, segundo movimento de entrada, terceiro movimento e quarto movimento de entrada. Você vai ter todas essas oportunidades para fazer uma entrada. Aí você vai responder assim, poxa Cadu, mas se eu estou entendendo o movimento do preço na região, procurando entender o movimento do preço, como é que eu vou saber qual é a região de entrada se a gama aqui do suporte ela é gigantesca, ela é desse tamanho, preenche todo esse espaço? Como é que eu sei qual vai ser a região que eu posso utilizar para fazer a entrada? É aí que vem o contexto gráfico. É aí que você tem que contextualizar o gráfico. É aí que você vai entender como está descrevendo o movimento do gráfico. É aí que você vai entender a movimentação clara do preço do gráfico. É aí que você vai entender a clareza da movimentação do gráfico. Não tem como você fazer uma entrada por achismo. É aí que você vai entender a lógica e a movimentação do preço. O preço, ele não vai trabalhar simplesmente porque ele chegou numa região e eu tenho que fazer uma entrada. Não, o preço vai trabalhar porque houve movimentação, ele vai trabalhar porque houve movimentação na região, porque a região está definida, tendência está trabalhando a seu favor, padrão de vela está trabalhando a seu favor e o volume ainda está dando sentido para a entrada. Então eu vou ter que encaixar aqui, ó, aquilo que eu falo para vocês, os 5 sentidos do contexto. Quando eu encaixo os 5 sentidos do contexto, você consegue compreender e entender o que eu estou falando, tá? Como é que eu vou aprender isso, Cadu? Estudando. Olha, eu utilizei só um ativo, ó, eu fiz uma entrada positivaça na região, não deu tempo, né, da tela gravar, mas eu acho que vocês entenderam. Depois eu fui lá, fiz uma entrada, acabei tomando um loss, porque ela veio na máxima da região. Depois eu fui lá e fiz uma entrada positivaça, já entrei com 2 taxas, fazendo um 3-1, e depois eu entrei novamente na mesma região aqui, fazendo um 4-1. Você viu que eu nem precisei mudar de ativo. Por quê? Porque esse ativo está muito legal, esse ativo está bom, está valendo a pena operar ele e fica simples. Né? Fica simples, porque eu consigo ver as movimentações do preço na região de forma clara. Então aprenda a
como analisar o movimento do preço na região de suporte e resistência para aplicar o seu padrão de entrada. Se você conseguir entender isso através do estudo da análise gráfica, você vai conseguir uma consistência. E é para isso que tem um treinamento. No treinamento nós vemos tudo isso passo a passo, voltamos no assunto, revemos o assunto, eu dou suporte em relação a isso, para você aprender e não esquecer nunca mais como aprender realmente como analisar e como operar o gráfico, aplicando também padrões de vela, tá bom? Se você tiver interesse em aprender, se aprofundar, acelerar os seus conhecimentos, parar de entregar dinheiro para a corretora, os links dos treinamentos estão aqui embaixo, é só você entrar em contato. Está com super desconto de 60%, você será muito bem-vindo, tá? E aqui no YouTube tem aulas todos os dias trago aulas aqui para vocês, trazendo super dicas para você aplicar no seu dia a dia, tá bom? Eu vou ficando por aqui, que você tenha uma ótima semana, essa última semana do mês, viu pessoal? Começa a prestar muita atenção no gráfico, acompanhe as aulas para você não ter perigo de fazer bobeira aí na frente do gráfico, para aprender da forma correta, tá bom? Então eu te vejo amanhã, numa próxima aula, no próximo trade. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar um seu comentário e eu te vejo amanhã. Fica com Deus. Fui!